Iniciando aqui mais o TED Talk, Samag aqui, e agora estou novamente com o senhor Giovanni Campanha para tratar sobre um assunto também muito interessante, seguindo a mesma linha que o nosso último podcast, e não somente com ele, mas estou também com o senhor Mavson, ambos que estão trabalhando na Contra Errores, na editora que está tentando iniciar e popularizar mais textos da escolástica, da alta filosofia e com certamente a ótica católica no meio tradicional e no Brasil como um todo. E estamos aqui para abordar a Sentença de Pedro Lombardo, que é um texto mais do que absolutamente fundamental e que até hoje é extremamente estudado, dado que ele foi o estopim para que inúmeros textos, inúmeros autores escolásticos discorressem sobre ele, para tanto como fonte, como inspiração para outros textos. É um dos textos dos mais fundamentais de toda a escolástica, sem dúvida alguma. Então, poderiam se apresentar, por favor? Bem, como da última vez, não tenho muito a comentar acerca de minha pessoa, mas, mais uma vez ressaltando, estou aqui a convite do Luigi para nós falarmos novamente sobre as obras que nós estamos traduzindo, hoje, sobretudo, a Sentença de Pedro Lombardo, e no caso no qual falarei mais especificamente os comentários que São Tomás realiza a estas mesmas sentenças. Eu estou muito contente de estar aqui novamente para divulgar os nossos trabalhos e falar de São Tomás, que é um prazer sempre incomensurável. Bom, olá a todos, eu me chamo Mavson Mendes, eu sou formado e mestre em Física, atualmente ainda estudo Física, doutorado em Física, né? E trabalho como tradutor para a editora Contra Errores, né? Já fiz a tradução do comentário de Santo Tomás ao Sobre a Trindade, de Boécio, texto que já está revisado e entrando nos preparativos finais, e atualmente estou traduzindo as sentenças de Pedro Lombardo, texto que falaremos aqui hoje, e também estou traduzindo os comentários de São Tomás à política, né? Basicamente, sobre mim é isso. Perfeito. Então, como podemos iniciar no tema, por favor? Bom, eu vou começar aqui falando um pouco sobre esse autor, Pedro Lombardo, um pouco da sua história sobre esse livro, né? Bom, ele nasceu na província de Novara, na Lombardia, entre 1090 e 1100. Ele estudou em Reims e na escola de São Vítor, né? Ele foi recomendado por São Bernardo para ir até Paris, onde ele deu aulas desde o ano 1141 na escola da Sé de Paris, né? No ano de 1148, comissionado pelo Papa Eugênio III, ele assistiu ao Concílio de Reims como mestre, tendo de cumprir a tarefa de estudar a doutrina de Gilberto de Poitiers em assuntos relativos à essência divina. E isso fez com que em Paris ele fosse muito admirado e respeitado, assumindo o posto em 1158 de bispo de Paris, né? Mas infelizmente lá ele não ficou por tanto tempo, porque ele veio a falecer por volta de 21, 22 de julho de 1160. Dentre suas obras, ele escreveu comentários aos Salmos, né, comentário às Epístolas de São Paulo, e a sua obra mais famosa é o Libre Quorum Sententiarum, né, as famosas sentenças, que foi publicado entre 1155 e 1158. Bom, este livro ele entrou para as universidades através do mestre Alexandre de Hales, né, que foi o primeiro a usar esse livro para o seu ensino entre 1223 e 1227. Mas, no que diz respeito à Universidade de Paris, não tem nenhuma ata oficial que diga que eles recomendavam esse texto. Logo, esse mestre começou a utilizar, né, esse livro por vontade própria, né? E a obra, que originalmente era dividida apenas em capítulos, foi dividida em distinções, o que deixou o texto mais uniforme, né? Sendo 48 para o primeiro livro, 44 para o segundo, 40 para o terceiro e 50 para o último. E já no ano de 1240, as sentenças já estavam inseridas nas principais faculdades teológicas da Europa.
E um detalhe muito interessante é que durante a Idade Média, apenas abaixo da Bíblia, né, ele foi o texto mais lido e comentado, né? Nem a Suma Teológica teve tantos comentadores, né? Além do próprio Santo Tomás, o Guilherme de Ockham comentou, Duns Scotus também, né? E outros santos doutores também comentaram esse livro. Bom, as sentenças têm como precedente o livro escrito por Pedro Abelardo, né, por volta de 1122, que é chamado Sic et Non, que ele se propõe, ele alinha sucessivamente proposições aparentemente contraditórias dos padres da Igreja e outras autoridades teológicas e filosóficas, né, para tentar tornar compreensível a doutrina católica, né? E nesse livro, ele traz 158 questões retiradas da Bíblia, dos padres e dos concílios. Perfeito? Através dessa premissa, né, o Lombardo, ele constrói as sentenças com dois objetivos, um metódico e outro teórico. O objetivo primário metódico é fazer uma compilação para facilitar o estudo das questões teológicas, opiniões e doutrinas dos padres, né, de maneira ordenada e assimilada. Dessa forma, a tradição seria preservada e também evitaria o trabalho de se recorrer a textos originais. Imagine vocês, estando no século XII, XIII, tendo que estudar um assunto específico, ter que ir atrás de cada doutor, de cada padre, atrás daqueles textos. O Pedro Lombardo já fez esse trabalho para nós, né? E o objetivo secundário metódico é aprofundar essa tradição, né? Até porque, no início das suas sentenças, ele fala da dificuldade de lidar com a teologia, né? Então, a obra ela inclui cerca de 1000 citações dos padres, sendo o mais citado Santo Agostinho, né? Outros aparecem com bastante frequência, como São João Damasceno, Santo Hilário, entre outros. Já o objetivo teórico primário, né, é teológico, porque a sua argumentação e exposição é orientada pela revelação, mas também é filosófico, pois ele inclui temas que são desenvolvidos com argumentos exibidos pela razão natural, como a existência de Deus, a criação do mundo e a imortalidade da alma. Também recolhe questões sobre antropologia, cosmologia e ética, mas deixa em suspenso alguns assuntos como os universais, né? E é muito interessante que o Lombardo ele se mantém muito moderado, né? Ele rejeita a maior parte das vezes a sua própria especulação. O Abelardo ele não comentava nada de maneira nenhuma, era apenas citações. Mas o Lombardo comenta algumas coisas, mas de um modo muito moderado. Por exemplo, após citar vários doutores, ele fala: dito isso, nós vemos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, coisas desse tipo. Outro detalhe bastante interessante sobre essa obra é que no ano de 1215, durante o Quarto Concílio de Latrão, esse concílio confirmou uma de suas proposições sobre a essência divina como doutrina da Igreja, né, o que fez dele uma grande autoridade teológica. E todos esses feitos fizeram dele o fundador da teologia escolástica, sendo as sentenças o manual de teologia por excelência. Contudo, apesar de ele tomar como premissa a obra Sic et Non, ele não divide a sua obra como faz Abelardo, que divide a teologia em três, né? A fé, caridade e os sacramentos. Em vez disso, o Lombardo ele divide a sua obra em duas, que é uma indicação de Santo Agostinho, a saber, de rebus, ou seja, das coisas e realidades teológicas, e de signos, dos sinais ou signos teológicos. Pois bem, ora, é próprio dos signos referir-se a algo que tem a natureza de coisa.
E entre as coisas, há algumas que devem ser desfrutadas, pruenda, e outras que devem ser usadas, utenda. E é muito interessante que o prólogo deste livro, a gente pode pensar que ele explica o seu método, mas não. O que marca o início dessa obra é a distinção agostiniana entre frui e ulti. O fato disso se encontrar neste início não se deve só a uma razão uma razão especulativa, filosófica ou teológica, mas também jurídica, apesar desta ser um pouco mais remota, né? Os juristas romanos diziam aliqua ut et frui, isto é, fazer uso de uma coisa para tê-la e desfrutá-la. E esse ut e frui, eles referem-se a dois atos da vontade. Um voltado para o fim de ter algo, de possuir algo, e outro direcionado aos meios para tê-los, mas com vista nos fins. E esses atos, eles são modos de ter, mas não no sentido legal, mas antropológico. Né? E eles são quais? O amor pelo fim e o amor pelos meios. O amor acompanhado pela fruição do fim mais pleno é o fruir. E o amor acompanhado pela fruição dos meios é ulti. Portanto, amor perfeito e amor imperfeito. O amor pelos fins e o amor pelos meios. Com isso, aqueles que comentaram as sentenças viram uma oportunidade excelente para enfatizar que o teólogo ele só pode iniciar bem a sua especulação se estiver amparado por estes dois amores. Caso contrário, é melhor nem começar a fazer teologia. Né? Ou seja, vejam, a teologia é a rainha das ciências. Né? Isso nós sabemos. Apesar do sujeito da teologia, Deus mesmo, ser cognoscível em grau sumo em si, mas para nós, ele é o menos cognoscível para a nossa razão, para o nosso intelecto. Ou seja, como o próprio professor Nogueira sempre ensina, o padre Álvaro Caldeirão também, e Santo Tomás, nós temos que ir do mais claro ao mais obscuro. Logo, os meios para alcançar a teologia, ou seja, Deus mesmo, o nosso fim último, primeiramente nós temos que passar por esses meios, não ao modo de obrigação, mas amando esses meios. Perfeito? Pois bem, já a obra, né, De Rebus, compõe os 3 primeiros livros, né, e o De Signis, o 4º e último. O primeiro livro, né, trata sobre a Santíssima Trindade, né, trata de Deus como a única realidade que devemos desfrutar, pois ele é o nosso fim último. No livro 2, né, trata da criação, né, ou seja, dos meios que nós devemos utilizar para chegar a Deus. Trata das criaturas corporais e espirituais. Também fala sobre a queda e a graça. O terceiro livro trata do Verbo encarnado e também do homem concreto, caído e redimido, e também a obra de redenção do Verbo, além de tratar também sobre as virtudes, os dons do Espírito Santo e os mandamentos. E o De Signis, o 4º e último livro, né, trata dos sacramentos como sinais sagrados e dos fins últimos do homem. Dito isso, fica claro a importância desta obra, né, que não se entende a escolástica, a teologia feita ao final da cristandade, sem esta obra. Né? Tanto, como foi dito, foi a obra mais lida e comentada durante toda a Idade Média, abaixo apenas da Bíblia. Então, isso vai ser falado aqui, os comentários de Santo Tomás, em cima desta obra, são magníficos. Apesar de ser uma obra dele jovem, né, o que nós hoje costumamos chamar de tomismo já está nesta obra em germe. Por isso, aqueles que se dizem tomistas ou que querem ser, precisam desta obra para seguir perfeitamente Santo Tomás em espírito e em letra. Passo a palavra. Cabe ressaltar também
uma informação histórica fundamental, que a distinção que foi, inclusive, aprovada pelo Conselho de Latrão foi a famigerada definição de criação que foi estabelecida por Pedro Lombardo. Porque quando ele delimita que o ato de criar pressupõe uma geração universal de um ente em toda a sua substância, na ordem do ser, sem pressuposição de sujeito, ali se estabelece uma das noções mais fundamentais adotadas pela Igreja daquilo que se define por criar algo. Ou seja, quando Pedro Lombardo ele estabelece as suas colocações, e isso o Maverson pode falar com total autoridade no assunto, é que você percebe que o modo como Lombardo expressa suas preposições sempre se dá de uma maneira subjacente. Ou seja, você percebe o seu modo de encarar ou até mesmo de presumir determinadas coisas acerca da teologia sempre mediante a organização dos tópicos. E isso é uma coisa muito curiosa, porque o modo como ele estabelece, segundo essa dupla raiz de concretização textual dada por Santo Agostinho, nós temos ali, por exemplo, de maneira implícita, posicionamentos que, inclusive, farão que, quando o seu texto chegue ao ápice, né, 8 das suas distinções, elas já estarão condenadas, ou seja, já estarão sendo reprovadas. Mas, mesmo assim, o texto ele resguarda um valor teológico incomensurável, sobretudo por definições como estas, que foram estabelecidas como prioridade no campo da igreja, certo? Outro ponto que eu gosto muito de comentar a partir dessa discussão é como a teologia escolástica, ela nasce mediante o encontro de dois Pedros, poderíamos assim dizer. Quais são esses dois Pedros? O Pedro Abelardo e o Pedro Lombardo. Porque a estrutura de lécios que nós conhecemos, sobretudo essas que nós temos um título seguido de um tópico que é estabelecido mediante fontes primárias de autoridade, é no sic et non que nós podemos tracejar a sua origem mais remota, da qual, inclusive, a própria estrutura dialética e de formação de textos primários será adotada pelo Lombardo. Ou seja, a influência que nós temos das 158 distinções estabelecidas no sic et non de Pedro Abelardo, Pedro Lombardo toma esse método e o aperfeiçoa mediante a confecção de florilégios, porque são compilados de inúmeras obras, certo? Que nós podemos ver toda uma distinção de comentários a partir de fontes primárias. Então, nesse sentido, a obra ela resguarda uma característica, poderíamos assim dizer, que vai ser notada durante toda a escolástica, que é sempre essa reverência ao passado. Ou seja, a tradição, toda a autoridade possível na investigação de um debate teológico pressupõe uma conversa com a história, ou seja, com a herança herdada pelos grandes doutores da igreja, sobretudo os nomes da patrística. Nós vemos, pode falar, fica à vontade. E essa herança, né, nós vemos nesta obra e nas outras, do próprio Santo Tomás também, de ao invés de primeiramente começar com especulação própria, né, simplesmente coloca argumentos das autoridades que vieram antes. Então, muito se fala da reverência que Santo Tomás teve àqueles que vieram antes dele, mas ele tomou isso do Pedro Lombardo e de Pedro Abelardo também, né? E justamente colocar essa autoridade, esses argumentos, como primazia à frente da própria especulação, né? E isso vai ser levado por todo o resto da escolástica. E a estrutura da obra também, logo, o ensaio que nós estamos utilizando, inclusive, para estruturar a nossa exposição, que foi feito pelo Juan Cruz Cruz, em sua tradução pela ENSA, né, que nos traz uma sistematização acerca da obra, inclusive da própria localização no contexto histórico e também das obras escritas por São Tomás, em referência ao debate das sentenças, que existe uma peculiaridade muito interessante, que Lombardo ele não estava interessado em estabelecer, por assim dizer, um preâmbulo fide, ou seja, apontar para a possibilidade do crer mediante razões que são estabelecidas em argumentações, em fontes que apontam para essa justificabilidade, para essa razoabilidade. Ele queria antes que o autor, ou melhor, que o leitor, tivesse uma experiência de amor para com Deus. Isso é um detalhe muito interessante, porque ao invés de ele estabelecer essas premissas anteriores, ele vai direto ao maior dos mistérios, a Trindade.
porque ele partia da premissa que, ao invés de percorrer todos esses caminhos, talvez fosse muito mais eficiente justificar o próprio processo da busca do estudo da obra, já apresentando aquilo que, de maior fruição, um ente humano pode ter. Ou seja, esse contato direto de uma experiência com Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, que é sumamente o grande mistério e aquilo que nós fruímos por excelência. E isso nos estabelece o próprio Pedro Lombardo. Então nós temos aqui uma logística, tanto histórica como também estilística do próprio texto, que caracteriza algo que vai ser sempre muito ressaltado no próprio âmbito escolástico. E nesse sentido, como último comentário que eu gostaria de fazer também ao este pequeno ode às sentenças, é o amor pelos meios. Porque nos diz o Pedro Lombardo, aquele que não tem amor pelos meios não pode considerar-se, de fato, alguém apto a fazer teologia. Isso é muito interessante, inclusive eu quero passar a palavra rapidamente para o Mavison nessa questão, porque quando você compreende essa logística dos meios, o que se quer dizer com isso? Aquela conjuntura de saberes que é precedente antes de se falar daquilo que é, por excelência, assunto da teologia. Um exemplo clássico que eu gosto de citar, que eu tive essa oportunidade de revisar parte da tradução do Mavison de Trinitário, foi quando, por exemplo, São Tomás ele discute a impossibilidade de dois corpos coabitarem no mesmo espaço, no mesmo lugar. Veja, um tópico relacionado à física, um tópico que, por vezes, pouco diz respeito, numa primeira leitura, àquilo que se tratará ao final da investigação, que é a dinâmica da Trindade. Mas o Lombardo, ele nos traz essa perspectiva de que nós podemos, de fato, conhecer e compreender melhor estas coisas relacionadas ao âmbito divino, quando nós fazemos uma diferenciação priorística, por assim dizer, em relação ao próprio âmbito sensível, natural, racional, naquilo que nós podemos compreender pelo nosso intelecto. E a partir dessas distinções, nós podemos avançar com mais propriedade e profundidade àquilo que é do âmbito do divino. E isto, poderíamos assim dizer, é a condição embrionária de uma tríplice colocação, ou melhor, metodologia de separação de sujeitos no campo da teologia escolástica, a saber, o sujeito material, o sujeito formal terminativo e o sujeito formal motivo. O que se quer dizer com isso? Nós temos como o sujeito material da teologia as Sagradas Escrituras, aquilo que foi escrito por Deus e revelado, certo? O sujeito formal motivo, que é a conjuntura de saberes propedêuticos que nós utilizamos para, inclusive, lançar luz sobre certos mistérios divinos, e também instrumentos que nós utilizamos para esclarecê-los e passá-los para uma linguagem possível de nossa compreensão, e o sujeito formal terminativo, por excelência, Deus, aquele que é, por fim, o grande sujeito de nossa fruição no período de investigação teológica. Então, nós temos de forma embrionária, ainda não devidamente, é claro, estabelecido com todos os pontos, né, de maneira mais sofisticada, mas pelo menos temos aquilo que servirá como base para essa constituição. Então, se tem algo que a obra ela demonstra, é como não é possível você passar adiante das investigações das coisas mais elevadas sem antes se dedicar devidamente àquilo que fornece estofo possível para realizar uma equiparação e uma explicação mais concreta, mais clara, destes mesmos mistérios da teologia. Se o Mavison puder comentar, fazer a gentileza. Perfeito. Bom, de fato, concordo perfeitamente. E com relação ao comentário de São Tomás sobre a Trindade de Boécio, é muito interessante. Porque, de fato, primariamente, é um livro que trata sobre teologia, sobre a Santíssima Trindade, né? E como o Giovanni falou, tem questão sobre se dois corpos podem estar no mesmo lugar. Há uma questão se a alteridade é a razão da diversidade. E as duas últimas questões, Santo Tomás trata da divisão e do método das ciências especulativas. Ora, a priori você pode pensar, bom, eu peguei esse texto achando que falaria sobre teologia, mas está falando sobre ciência de um modo geral, sobre algo relacionado à física. Mas veja, o Pedro Lombardo ele enfatiza esses dois amores porque eles são essenciais. Veja, como eu falei, os meios para chegar à teologia, porque assim, nós sempre, todos conhecem, e o professor Nogueira sempre ensina, né, a ordem das disciplinas.
Mas veja, como eu falei, nós não temos que passar por elas ao modo de obrigação, mas sim amando-os. Por quê? Porque amando os meios, esse entremeio para chegar até a teologia, até a ciência que trata de Deus mesmo, nós temos que ter preâmbulos. Como eu falei, Deus, apesar de ser cognoscível em grau suma em si, não é para nós. Então veja, quando você estuda física e você chega ao final dela e você lê e aprende acerca do primeiro motor imóvel, é magnífico. Quando você chega na Suma Teológica, na tão amada primeira via, né, você ama muito mais aquilo. Até porque, quando o Santo Tomás escreve aquilo na Suma, já pressupõe que você tenha estudado a física. Então, apenas dá uma síntese naquela via, e você já tendo estudado a física, você tem a ciência de todo o processo para chegar naquele primeiro motor imóvel. E daí você ama mais aquilo. Ou seja, o amor que você emprega pelos meios até chegar à teologia, né, vai servir até para você, para o seu amor à teologia, o seu amor até ao seu fim último, ser em grau sumo, ser um amor muito maior. Né? Então, como o Giovanni falou, o Lombardo ele já começa com a questão mais difícil, né, que é sobre a Trindade, justamente por isso. Né? Você já toma aquele espanto de ver sobre aquilo, mas no início ele fala sobre esses dois amores e esses meios. Então ele já incita aquele que está lendo a pensar, bom, de fato, para fazer boa teologia, eu preciso aprender e amar os meios para chegar até ela. E sem isso, não se faz boa teologia. E, evidentemente, o amor perfeitíssimo, que é aquele que é depositado sobre Deus, ele é a própria condição deste amor imperfeito que nos diz Lombardo. Qual é o amor imperfeito? É o amor pelos meios, os métodos. Mas este amor imperfeito, ele é ordenado a um amor perfeitíssimo que é Deus. Ou seja, o instrumento de compreensão racional de determinadas verdades que são possibilitadas ao nosso intelecto pela luz natural fornece, quando ordenado a Deus, uma atualização e uma ordenação perfeita de algo que é imperfeito, a saber, o nosso saber racional. Então, esses detalhes do texto demonstram uma riqueza muito importante que se perdeu, sobretudo à medida que a escolástica ela foi decaindo e substituída por outro momento da nossa história, que a fé, a dinâmica do debate das escrituras, não se fazia antes de se estabelecer propedeuticamente toda uma conjuntura de parâmetros de justificabilidade dessa mesma escritura, demonstrando por que se deve levar em conta aquilo que está sendo revelado e por que essa seria a revelação correta, porque este seria o verdadeiro Deus. Ou seja, tudo aquilo quanto fornece justificabilidade e razoabilidade de crer, para que num diálogo constante com a história, constante com a tradição, se pudesse construir avanços à luz daquilo que já estava consolidado. Ou seja, em termos mais explícitos e concretos, é absolutamente oposto ao que se terá na teologia, entre muitíssimas aspas, a partir daquela que foi consolidada ou dita historicamente enquanto reforma. Ou seja, era impossível se estabelecer uma verdadeira investigação teológica senão com um escrutínio rígido, e isso nós vamos compreender agora no âmbito dos comentários e na dinâmica das questões disputadas da escolástica, de você ter sempre muito bem estabelecido preâmbulos, ciências propedêuticas antecedentes e um diálogo de autoridade com o passado. Então, isso que o Lombardo ele inaugura, ele é o coração da escolástica, por assim dizer, porque essa é a grande influência que ele nos passa. E você vai perceber que, em grande parte dos artigos que tratam sobre o assunto, sobretudo este do Juan Cruz Cruz que ele citei, existe um problema, porque poucos autores conseguem resistir à tentação de vir com o mesmo comentário de que essa metodologia ela é pouco criativa, né? Ela não permite muita imaginação. E é um comentário infeliz por quê? Porque um método, e isso eu muitas vezes já disse ao Maverson, ele não necessita ser criativo. Ele não necessita ser algo que facilita a imaginação. Ele precisa ser efetivo. Ele precisa render possibilidades concretas de avanço
na verdade. E isso, evidentemente, você percebe na metodologia escolástica. Porque quando você faz uma teologia desprovida de uma conversa com o passado, tudo quanto se há é anarquia. Tudo quanto se há é subjetivismo, e é claro, evidentemente, com quimeras filosóficas, como, por exemplo, o próprio nominalismo. Então, nós estamos falando aqui de um contexto acadêmico, por excelência, inclusive, porque nesse período irá se fundar as universidades, que é drasticamente oposto ao que nós hoje conhecemos e aquilo que se convenciona, por exemplo, estabelecer como premissa de uma investigação teológica. Ou seja, não se podia fazer interpretações e formulações a granel naquela época. Você precisava ter contato com este passado, com esta história. E devido a isso, é que nós chegamos, por exemplo, na atmosfera, no contexto histórico, inclusive que vai facilitar o comentário de São Tomás, que é o ponto que eu estou trabalhando. Evidentemente, eu tenho bastante intimidade com Pedro Lombardo. Antes de passar poderemos convidar o Mavison para essa tarefa, a qual eu sou eternamente grato pela gentileza dele ter se juntado a mim nessa querela. Eu tive a oportunidade de traduzir algumas sentenças, algumas distinções, especificamente a 13 e a 4 do primeiro livro, porque eu queria conhecer um pouco sobre o modo como Lombardo pressupunha a possibilidade do conhecimento de Deus e algumas premissas correlacionadas, por exemplo, à justificação do ser humano ser o único possível, junto da criatura, da substância separada, a saber, os anjos, capaz de contemplar a essência divina ou visão beatífica, certo? E são respostas magníficas, as quais ele lança a mão de Agostinho abundantemente, inclusive ao leitor, quando tiver essa experiência, terá um passeio pelas obras de Agostinho. Admito que haviam obras que eu não conhecia, como, por exemplo, uma que ele trata especificamente da autoridade de Pedro, que é um texto que talvez futuramente eu e o Mavison possamos trabalhar, mas por hora estamos focados mais nas sentenças, porque, bem, a importância dela se autoimpõe, pelo que vocês estão percebendo, mas, ao mesmo tempo, além de Agostinho, vocês vão conhecer autores da patrística como Damasceno, Crisótomo e vários outros que são riquíssimos e que constituem todo o pilar da tradição. E não é à toa que esse texto foi utilizado no próprio Conselho de Latrão, porque ali, de fato, houveram avanços, só que esses avanços, tornam-se dizer, eles são subjacentes à organização da obra. Então, vocês vão ter que ter um modo diferente de encarar a exposição, ou seja, nas entrelinhas. Lombardo está nas entrelinhas, em suas exposições. Então, nesse sentido, é um texto magnífico. Agora, passando mais para a minha parte, em que eu trabalho com o comentário das sentenças, eu sempre costumo começar falando sobre esta obra em contraposição à Suma. Por que digo isso? Porque, sobretudo, quando São Tomás escreve a Suma Teológica, a partir de pessoas que vão defendê-lo, inclusive após a sua infeliz condenação, o texto da Suma adquiriu uma importância, inclusive toda uma prerrogativa de substituição desse mesmo comentário às sentenças. O próprio Cardeal Caetano ele vai advogar muito nisso, ele vai ser importante na divulgação da autoridade da Suma, que vai fazer, em torno deste comentário, gerar-se uma narrativa de sua superação. O que se quer dizer com isso? Uma narrativa de que esse texto ele não teria tanta importância no corpo tomista. E isso é uma coisa muito delicada. Por que digo isso a vocês? Porque São Tomás ele escreve, né, no seu comentário essa obra no período entre 1254 e 1256, certo? E o mais interessante é que 10 anos após a sua finalização, em 1256, ele vai retornar a esta mesma obra, e nós temos, por exemplo, documentos que garantem isso, no estudo do Hans Cruz, se vocês quiserem, eu posso até deixar aqui para o Luiz compartilhar com vocês. Ele vai retornar a esta obra e vai revisar todo o primeiro volume. E vai dar aulas, inclusive, dessa mesma obra, 10 anos depois de sua publicação. Então ele vai se utilizar dessa obra porque ele pressupunha-se uma importância muito grande. E por que há uma importância muito grande nesse texto? Ao final da exposição que pretendo fazer, vocês irão compreender que o tomismo, toda a doutrina de São Tomás, seus principais pontos de partida conceitual, suas formulações mais importantes, são descritas nesta obra. São descritas. E muitas delas estão em estado embrionário.
outras mudam drasticamente, certo? Então, para nós começarmos, é importante nós estabelecermos qual que é a estrutura do comentário. Porque existe uma estrutura neste comentário que, por exemplo, se diferencia em relação aos outros. E qual que é a diferença? Porque este comentário, ele é realizado mediante questões disputadas. Então, ele tem uma estrutura um pouco diferente, por exemplo, do comentário a metafísica, a física e todos os outros textos. Isso fazia parte, na verdade, da metodologia de avaliação escolástica que se tinha naquele tempo. Ou seja, naquele momento da academia, era necessário que, para você se formar em teologia, você deveria realizar um comentário a esta obra. Era uma condição propedêutica para que isso ocorresse. E, evidentemente, também tem uma estrutura importante que eu quero que vocês conheçam, é que a formação em teologia, ela pressupunha algumas condições, claro, além do comentário ao texto de Lombardo. Primeiro, que vocês deveriam, vocês é ótimo, na verdade, que o aluno que se propusesse a se formar em teologia, ele primeiramente necessitaria de um diploma de bacharel, e esse diploma de bacharel ele viria depois de 2 anos de estudo, depois mais 2 anos estudando e comentando as sentenças, e, por fim, receberia o último grau de avaliação, que seria o mestre, e, portanto, ele estaria autorizado a falar sobre as escrituras depois de 4 anos de disputa. Ou seja, a formação teológica daquela época pressupunha 8 anos de dedicação. E, é claro, você tinha de ter 35 anos para você obter este cargo. Então, nós tínhamos essa condição. Evidentemente, São Tomás, que é São Tomás, e sua superioridade, que é eminente, ele irá se formar antes. Ele receberá o cargo de mestre das Escrituras antes dos seus 35 anos. Logo alguns anos após a finalização do seu comentário. E esse comentário, ele é dividido em 4 partes na sua estrutura geral. Qual que é essa estrutura? Primeiro, nós temos um divisio testus. Esse divisio testus, nós vamos perceber em que São Tomás ele faz uma exposição da divisão dos tópicos gerais, certo? Daquele texto. Após, nós temos um expositio testus, ou seja, ele divide de maneira esquemática esse texto. E essa estrutura esquemática nós temos presente em todos os comentários de São Tomás. Para aqueles que já tiveram experiência de ler, por exemplo, um comentário à metafísica, existe toda uma esquemata na qual São Tomás ele vai destilando tópico por tópico, conforme os seus principais pontos. E um terceiro momento, nós temos um Dubiatica Litterum, né? Ou seja, problemas sobre o texto, que são os pontos que vão ser disputados, e, por fim, um comentário em forma de questões, ou seja, uma questio. E esta questio, né, ela tem essa característica de erigir aquela clássica estrutura que vocês já conhecem, ou seja, começa com as objeções, depois um sede contra, a solução e a resposta às objeções. Em alguns casos, dependendo do debate que está sendo ali realizado, São Tomás ele não apenas responde, certo, as próprias 7 contras, como também, em alguns momentos, ele subdivide uma questão em várias subquestões. Sobretudo no livro 4, por exemplo, quando ele discute a natureza do purgatório, por exemplo. No livro 4, ele vai ter uma questão sobre o que é o purgatório, as suas propriedades, do que decorre, sua fundamentação. Então, em uma questão, ele vai dividir em 4 subquestões, e essas subquestões vêm-se ali estabelecido objeções e respostas a essas mesmas objeções, por fim, seguido de uma solução geral dessas 4 subquestões e, por consequência, uma resposta geral ao sede contras que são derivativos dessas subquestões. Ou seja, tem algumas estruturas que são muito particulares deste processo de comentário. Então, este aqui é o método rigoroso, diga-se de passagem, que um estudante deveria seguir naquela época que se propusesse a trabalhar com teologia. Mas, como eu já lhes disse, esse comentário ele tem um outro ponto importante, que São Tomás ele vai ter seu primeiro contato com as sentenças de Pedro Lombardo quando ele vai estar no seu período de enclausuramento, ou seja, quando a sua família o proíbe de juntar-se à ordem dos dominicanos, e esse texto foi de suma importância, porque junto com a Bíblia, os evangelhos que ele teve acesso, ele passou a estudar as sentenças enquanto estava enclausurado. Ou seja, quando vocês estiverem lendo as sentenças, imaginem-se lendo o livro que São Tomás estava estudando antes de entrar no curso de teologia,
em seu período de sequestro, poderíamos assim dizer. E isso, por si só, já traz mais significado ao texto como um todo. Agora, onde se localiza esse texto? Como é a sua estrutura? O que São Tomás nos traz de importante nele? Isso aqui é sumamente fundamental. Primeiro, porque o texto ele tem, por assim dizer, uma estrutura neoplatônica. O que se quer dizer com isso? Santo Tomás ele coloca Deus enquanto o ponto de partida de todas as coisas, ou seja, em uma relação de descensos, e também estabelece Deus como fim último de todas as coisas, ou seja, regressos. Então, existe uma estrutura dupla de relação a Deus, em que ele é estabelecido, primeiro, como causa eficiente de todas as coisas, na medida em que tudo vem dele e é originado a partir dele, e ao mesmo tempo que todas estas coisas retornam a ele como fim último. Então, nós temos essa estrutura. E essa estrutura dupla, ela é estabelecida mediante 4 partes. Essas 4 partes nas quais nos traz São Tomás podem ser resumidas do seguinte modo. Primeiro, a manifestação das coisas divinas, ou os arcanos da divindade, que nós chamamos. Em um segundo momento, nós temos a produção das obras, certo? Num terceiro momento, a restauração dessas mesmas criaturas. E num quarto momento, a ordenação destas coisas a seus determinados fins. Então, nós temos aqui, primeiramente, retomando o que eu havia lhes dito, uma estrutura de descensos e regressos. Deus é estabelecido como ponto de partida e de retorno, fim último de todas as coisas. E essa estrutura, ela é composta de uma quadrúplice raiz, os quais são essas que eu acabei de lhes dizer. E do que se trata, por exemplo, esses 4 momentos? Permita-me falá-los. A primeira parte, que trata da manifestação, certo? E que nos traz a discussão da Trindade no primeiro livro, o que se debate? Primeiramente, que a manifestação da vida trinitária pertence à sabedoria de Deus. Esse é um ponto importante. Porque se nós sabemos algo sobre ele, sobretudo neste ponto, sobre a sua dinâmica do mistério da Trindade, é porque nós temos o fato da encarnação do Verbo, a saber, Cristo. Então, a manifestação divina de Deus nos é conhecido em seus predicados, por assim dizer, em suas propriedades essenciais, que não nos são acessíveis pela razão, mediante o Filho. Então, o Filho, que é a sabedoria, a palavra do Pai, é a condição para que nós possamos conhecer estas coisas inefáveis em relação ao mistério de Deus, inclusive a própria geração eterna do Filho e o Espírito Santo que deriva da relação que se dá por processão volitiva, ou seja, do amor de Deus Pai e Deus Filho. Então, consequentemente, o primeiro texto que nós vamos debater, a primeira parte, né, dessa divisão, trata sobre esses assuntos. A segunda nos trata sobre a produção das criaturas, ou seja, a própria obra da criação, que inclusive é aqui que se encontra a fórmula fantástica estabelecida pelo Pedro Lombardo, ou seja, a dinâmica da criação. E aqui nos diz o texto, que eu gostaria de ler com vocês, para que vocês tenham essa experiência, nos diz, a produção das criaturas vem de Deus, por quê? Porque ele possui sabedoria tanto especulativa quanto operativa das coisas criadas. E nos diz São Tomás, por exemplo, que ele se equipara a um artesão em seu conhecimento acerca dos artefatos que produz. São Tomás, ele enfatiza isso, que é também atribuído especialmente ao Filho. Por que esse ponto? Porque São Tomás ele vai estabelecer que Cristo Jesus, o Verbo, ele é a causa exemplar do processo temporal de geração das criaturas. Porque nós temos, por exemplo, uma geração eterna, que é aquela que decorre de Deus Pai e Deus Filho, mas nós temos também uma geração temporal, que é a criação, certo, das coisas, que deriva do processo eterno dessas mesmas pessoas, na qual Cristo Jesus, ele é estabelecido como a causa exemplar de todas as coisas quanto são criadas. E isso aqui é importante porque não vai ser algo tão enfatizado pelo Lombardo, mas ao mesmo tempo São Tomás irá focar e enfatizar muito nesse papel de Cristo Jesus no âmbito da própria criação, e que, de certo modo, constitui toda a segunda parte dessa quadrúplice divisão que eu tenho lhes dito. Na terceira parte, nós falamos sobre a restauração das obras. Quais são as restaurações que são estabelecidas?
Primeiro, São Tomás ele parte do corolário que todas as coisas só podem ser consertadas ou restauradas por aquele que a fez, certo? Então, como todas as coisas elas foram feitas especialmente por meio do Filho, quando o Filho ele se fez homem, ele não reparou apenas o homem, o gênero humano, senão todas as coisas que foram criadas por causa do homem. E esta restauração, como nos diz São Tomás, ocorre com certo impulso de amor, tornando-se o próprio Cristo o aqueduto por onde fluem os gêneros das várias graças para plantar a igreja. E este assunto é o que nós debatemos na terceira parte do livro, ou seja, os mistérios da nossa reparação e as graças que nos foram conferidas por Cristo. Esse é o terceiro ponto. Já na quarta, nós falamos acerca das perfeições que se estabelecem quando as coisas são ordenadas e preservadas a seu fim. Ou seja, nos diz São Tomás, uma coisa é bem governada ou arranjada quando é colocada em seu fim, o que naturalmente deseja. E isso também pertence especialmente ao Filho de Deus, que nos conduziu à glória da herança paterna. No entanto, para atingir o objetivo, são necessárias duas etapas. E quais são essas duas etapas? A preparação e a condução. Em primeiro lugar, se requer uma preparação. E com o que se diz ser esta preparação? É retirar da coisa tudo quanto não é necessário para a obtenção de seu fim. E como se faz esse processo de extirpar o que não é necessário ao fim da coisa? Mediante os sacramentos, porque por meio deles se elimina tudo o que não corresponde ao fim. Assim, também Cristo, para nos levar ao fim da glória eterna, preparou o remédio dos sacramentos, com os quais se faz desaparecer de nós a ferida do pecado. E o que Cristo rega com os rios dos sacramentos, que fluem ao seu lado, ou seja, ao lado da cruz, é dispensado pelos ministros da igreja. Em segundo lugar, é importante vocês compreenderem outro ponto, que é necessário que os fiéis da igreja, nascidos por Cristo, com o seu sofrimento, sejam conduzidos à glória. O fruto deste nascimento são os santos que estão na glória e que na maturidade da obra de Cristo. E nisto nós estamos falando do quarto livro do comentário, no qual a primeira parte trata dos sacramentos e na segunda parte na glória da ressurreição. Então, esta é a quadrúplice raiz que nós temos em relação ao comentário de São Tomás às sentenças. Lembrem-se, no início eu falei sobre duas terminologias fundamentais que balizam a obra, que é Deus Pai enquanto descensos e regressos. Contudo, São Tomás ele estabelece uma colocação de centralização absoluta em relação a Cristo Jesus, que inclusive baliza esses 4 pontos que eu acabei de lhes dizer. E nos diz o próprio Juan Cruz, como foi apontado, São Tomás conecta metodicamente esse dinamismo do êxitos, ou seja, a manifestação dos arcanos divinos e a produção das criaturas, e o réditus, ou seja, a restauração e perfeição, com a dupla relação interna da vida íntima de Deus, por um lado, a processão do verbo do Pai, a profunda eficácia de Deus na criação, e por outro, a inspiração do Espírito Santo modula a causalidade formal da graça que permite o retorno das criaturas a Deus. Então, nesse ponto, o que o Juan nos diz? Todas as criaturas, tanto espirituais quanto materiais, parecem profundamente dinamizadas. Ou seja, nós percebemos aqui que existe uma interconexão dessas estruturas que eu estou lhes dizendo, que desde o início vão colocando Cristo Jesus como o centro de toda essa obra, e que ao mesmo tempo serve de causa exemplar para todas as coisas que são criadas, e que o Espírito Santo ele vem como condição de reparação, se utilizando dos próprios méritos de Cristo na cruz, para trazer os sacramentos, preparar esta coisa, ou seja, retirar tudo quanto não é necessário para seu fim, e conduzi-lo até o seu ponto final, que é a sua finalidade última, a saber, Deus Pai. Então, essa é a grande estrutura que baliza o texto, pessoal.
E nós temos, inclusive, aqui uma citação que eu separei para vocês terem uma ideia, que eu creio que é importante. Eu gosto de trazer citações, né, você já deve ter percebido, para que vocês tenham essa experiência. Nos diz São Tomás: na saída das criaturas do primeiro princípio, considera-se certo processo circular ou de retorno, na medida em que todas as coisas voltam como não fim para aquilo de onde surgiram desde o princípio. E por isso é preciso que a volta, o retorno ao fim, seja considerado segundo as mesmas coisas com que se produziu a saída. Assim como a processão das pessoas é a razão pela qual as criaturas são produzidas desde o início, assim também a mesma procissão é a razão pela qual elas retornam ao fim, pois como fomos criados por meio do Filho e do Espírito Santo, da mesma forma por meio deles estaremos unidos até o fim último. Veja, pessoal, vocês percebem aqui que ele está se utilizando de um termo neoplatônico. Procissão, a famigerada terminologia grega, teoria, né? De acordo com isso, a procissão das pessoas divinas em direção às criaturas pode ser considerada de duas maneiras. Primeiro, na medida que é a razão de terem surgido desde o princípio, e assim a procissão é considerada segundo os dons naturais, nos quais subsistimos, e aqui no São Tomás cita Dionísio, e a sabedoria ou bondade divina procede para as criaturas. Em segundo lugar, também pode ser considerada na medida em que a razão pela qual elas retornam, e essa procissão só acontece segundo os dons que nos unem intimamente ao fim último, que é Deus. E estes dons são a graça e a glória santificantes. Então vocês percebem como tudo se interconecta na perspectiva de São Tomás ao longo dessa obra. E ele nos traz Juan Cruz. Embora se possa afirmar que nesta abordagem é clara a influência do esquema neoplatônico, ou seja, de éxitos e réditos, a ligação que São Tomás faz entre a circularidade da ordem real e a dinâmica da vida divina, ambas na sua constituição interior e em sua projeção externa, injeta no antigo esquema neoplatônico surpreendentes possibilidades de conteúdo e método. Tanto as pessoas divinas, quanto os dons naturais e sobrenaturais são acentuados verticalmente pela causalidade exemplar que tensiona o elo criado da partida e do retorno. E é aqui que eu quero falar a minha última colocação sobre o texto, em que eu considero talvez uma das coisas mais lindas que São Tomás escreve, que é essa dinâmica da relação do amor de Deus Pai em relação à criação. Quando nós tomamos como premissa que Cristo, o Verbo eterno do Pai, é a causa exemplar de toda a criação, as coisas são criadas por Ele e para Ele, o que se tem como premissa é que o amor de Deus Pai em relação a esta criação não decorre da criação em si mesma e per se, senão naquilo que há de analogante de Cristo Jesus nela. Ou seja, o amor que Deus Pai ama a criação é o amor que ele ama a Deus Filho. E, portanto, o amor que ele ama a Deus Filho, que é o Espírito Santo, também é o amor com que ele ama a criação. Então, consequentemente, o que São Tomás nos coloca aqui é uma relação de dependência tanto salvífica como ontológica em relação a Cristo Jesus. E que a falsa antinomia, o ponto de binarismo que eventualmente algumas pessoas se utilizam, como por exemplo, você deseja que Deus olhe para o que há de bom em você, nas suas obras, ou o que há de Cristo. Ora, não existe essa separação, isso simplesmente é um falso binarismo. O tempo inteiro Deus Pai olha para aquilo que há de Cristo em tudo quanto lhe foi criado. Nós só há algum tipo de valoração ontológica à medida que Deus Pai olha para o que há de Cristo analogante em nós. Então, tudo quanto é sustentado tanto na ordem do ser, como também amado e justificado pelo próprio Deus, é devido a Cristo. Então, essa é a relação de dependência absoluta que São Tomás nos traz nessa obra. E como última citação, eu gostaria de ler para vocês a sentença, na verdade, a questão 2, artigo 2, certo? Da sentença, da distinção 14 do primeiro livro das sentenças, que é onde ele fala sobre isso. E como as processões eternas das pessoas são a causa e a razão de toda a produção das criaturas, portanto, é necessário que, da mesma forma que a geração do Filho seja a razão de toda a produção da criatura, se diz que o Pai fez todas as coisas no Filho.
assim também que o amor do Pai, tendendo ao Filho como seu objeto, é a razão pela qual Deus concede abundantemente todo o efeito de amor às criaturas. E daí resulta que o Espírito Santo, que é o amor com que o Pai ama o Filho, é também o amor com que ama a criatura, comunicando-lhe a sua perfeição. Esta citação é o coração de justificação de toda a obra. Porque se nós conhecemos alguma coisa de Deus em seus mistérios, é devido ao Filho. As coisas são criadas devido ao Filho. Elas são aperfeiçoadas devido ao Filho. Elas são ordenadas a seu fim devido ao Filho. Então, Cristo Jesus é o centro da teologia de São Tomás nesta obra e em todas as outras. Só que aqui esse é o esquema manifesto da discussão de êxitos e réditos mediante esses 4 pontos que eu lhes disse anteriormente. Então, eu particularmente sou suspeito para falar, né, desse texto, mas eu acredito que os nossos ouvintes, pelo menos, vão conseguir notar pelo meu entusiasmo enquanto falo, a beleza que está contida nessa obra. E isto aqui, pessoal, é o comentário de São Tomás às sentenças, a sua estrutura, seus conteúdos e como ele o faz. Como última consideração, antes de passar a palavra para o Mavison ou o Luigi, né, porque eu, como professor Carlos aqui, tenho dificuldade de parar de falar, talvez porque eu vivo como um ermitão e na primeira oportunidade que eu tenho de conversar eu falo por horas do que eu trabalho. São algumas curiosidades, o Mavison, inclusive, já sabe algumas delas, mas nós temos aqui um São Tomás que ele, como na sua fase de juventude, ele ainda não desenvolveu muitas das suas colocações acerca de temas capitais da sua obra. E um exemplo que eu gosto muito de dar é a dinâmica da eternidade do mundo, que inclusive eu postei há um tempo atrás para que o pessoal tivesse a oportunidade de acompanhar. Porque o São Tomás de 1271, que escreve De Eternitate Mundis, é absolutamente diferente em termos de posicionamento em relação ao texto das sentenças. Porque quando ele fala sobre isso no artigo 2 da distinção 4 do segundo livro, ele condena de maneira herética qualquer possibilidade de se estabelecer a eternidade do mundo, embora que o seu posicionamento seja de fornecer argumentações para ambos os lados, respondendo também tanto os sede contras quanto as objeções. Então nós temos aqui uma curiosidade interessantíssima. Outro ponto interessante é que no artigo 1 da distinção 3 do livro 1 das sentenças, ele fala na organização do texto, como eu citei anteriormente, daquilo que se tornaria as famigeradas 5 vias dele. Aqui ele chama da via de remoção, de causalidade e de iminência. Sobretudo, a de causalidade e iminência, ele separa em 2 subtópicos, os quais, posteriormente, ele aperfeiçoa e transforma na 4ª e 5ª via. Então, nós temos aqui, de maneira embrionária, talvez uma das coisas mais importantes de São Tomás, talvez o que ele seja mais reconhecido, que são essas 5 vias, tá certo? E é claro, evidentemente, podemos falar isso posteriormente, conforme o podcast progride, sobre as outras coisas que se encontram aqui enquanto capitais na doutrina de São Tomás. Mas o que eu tinha para passar a vocês, assim, acerca dessa obra, e tentei expressar da maneira mais visceral possível, né, a beleza que se resguarda neste texto e que, de fato, ainda precisa ser explorado devidamente por nós. Passo a palavra a vocês dois. Fiquem à vontade. Essa absoluta necessidade de Nosso Senhor, ela é muito bem expressa naquele livro de Dom Clovis Armion, de Jesus Cristo, Vida da Alma. É resumidamente isso. Toda a nossa santificação, todo o nosso mérito só virá por meio de nosso Jesus Cristo. Tanto que fala o Papa São Damaso que eu só confesso a Jesus Cristo. E o Santo Hipólito, né, que era nessa época antipapa, mas que depois veio a ser martirizado e ter se arrependido, ele fala que, comentando essa sentença, né, que é muito estranho, porque como assim você só confessa a Jesus Cristo? Você não confessa ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, só confessa a Jesus Cristo? Mas é que, no caso, nesse sentido que ele queria dizer, durante esse sermão, né, que é criticado, é o sentido de que toda a nossa santificação, ela só se dá por meio do Filho, porque nós não conheceríamos o Pai se não fosse por meio do Filho. E tanto é assim que os muçulmanos e os judeus, eles não conhecem verdadeiramente ao Pai porque eles não têm o Filho. E nós nunca saberíamos que o Espírito Santo sequer existe se não fosse por meio do Filho. Então, e tem uma resolução até que bem prática nessa adesão aos meios.
que eles são áridos, são, de fato, é muito difícil aderir aos meios árido, é chato, tudo mais, não é pouco criativo, como você acabou de dizer. A gente pode dizer que aderir aos meios é basicamente aderir a Nosso Senhor, no sentido de que só um meio, de fato, de se elevar espiritualmente, que é aderindo ao Nosso Senhor, que é aderindo ao sofrimento, que é aderindo a essa necessidade que tem da nossa natureza de sujeitar a graça. E sujeitar a graça cansa, porque nós queremos coisas baixas, fáceis, simples e, infelizmente, nunca será assim. Então, tanto que a gente vê que boa parte, como o nominalismo, por exemplo, tudo decorre, em certo sentido, todos os erros modernos, de uma tentativa de pular esse meio. De fato, você tenta atingir o fim sem passar pelos meios necessários para atingir esse fim. Ou seja, é óbvio que disso vão decorrer inúmeros erros, porque só há, de fato, um meio. E só há, da mesma maneira que só há um único caminho de chegar até o Pai, que é o Filho. Então, justamente, é absolutamente necessário essa adesão aos meios. E nós podemos ver que quanto mais nós fomos fiéis a ela, caso de fato nós paremos nosso tempo para estudar esses temas, assim como na prática para tudo a nossa vida, não é? Nada será realmente, nada vai obter resultado senão através de trabalho, senão através de esforço. Então, é realmente isso. É absolutamente necessário. Bom, é muito interessante essa questão, porque, veja, o próprio Cristo fala, né? Ninguém vai ao Pai senão por ele. Né? Então, o fato de Santo Tomás ele centrar a sua obra, esta obra em Cristo, é justamente por isso. E o fato de centrar em Cristo como meio para o fim último, que é Deus mesmo, a Santíssima Trindade, né, decorre tudo mais. Ou seja, tudo que se fala de assuntos relacionados à física é por meio de Cristo Jesus. Em relação à ética, é por meio de Cristo Jesus. Tudo o que decorre dessa centralização em Cristo, tudo mais decorre do próprio Cristo. Então, quando Santo Tomás trata de questões relacionadas à física, é por meio de Cristo Jesus. Quando Santo Tomás fala com relação a coisas relacionadas à ética, é por meio de Cristo Jesus. E justamente esse círculo que o Giovanni explicou, ou seja, parte da própria Trindade, que vai aos meios, ou seja, Cristo Jesus, até chegar novamente ao nosso fim último, que é Deus mesmo. E isso que o Giovanni citou é muito interessante, porque, veja, apesar de ser a obra de Santo Tomás jovem, né, foram poucas coisas que foram, de fato, abandonadas, pouquíssimas. A maioria teve um amadurecimento sobre essa questão sobre a eternidade do mundo, é muito interessante, porque Santo Tomás, ele coloca os argumentos de Avicena e de Averroes como argumentos de autoridade, né? Ele está expondo ali. Já quando você vai ver na física, esses mesmos argumentos que ele coloca, ele já corrige, culminando no De Eternitate Mundi, que ali é realmente a escrita cabal de Santo Tomás acerca deste assunto, né? Então, é muito interessante ver também o seguinte: nós temos o encontro de dois extremos do método escolástico. Pedro Lombardo, você tem uma síntese do assunto, das opiniões de vários doutores, ou seja, você tem ali, né, tudo o que veio antes, tudo que já foi escrito e ensinado sobre aquele assunto específico. Você pula a fase de comentário estricto sensu, como é o comentário à física, etc., e Santo Tomás vai para as questões disputadas, né? Ou seja, você tem o final desse processo. Então, você, nessa obra, quem adquirir, o que vai ter? Vai ter uma síntese, né? E como o próprio Giovanni falou, o Lombardo está nas entrelinhas, e Santo Tomás vai nelas, e vai muito além delas, né? Ou seja, você vai ter aquela síntese, e aquilo que fica um pouco, você não sabe dizer o que ele quis dizer de fato, Santo Tomás vem e elucida tudo. E muitas vezes, na maioria das vezes, supera o próprio Lombardo. Então você tem o encontro de dois extremos. Com essa obra você vai ter a síntese de todos os assuntos relacionados à teologia, juntamente com os comentários de Santo Tomás, esmiuçando tudo o que é necessário para que haja o pleno entendimento daquelas questões.
E é muito, muito impressionante ver, porque muitas vezes, né, isso nós vemos no ato que a gente está fazendo, a tradução do texto, as sentenças, às vezes, parecem ser bem simples, né? Tá lá os textos, entendeu, ok. Mas, nas questões de Santo Tomás acerca desse texto, Santo Tomás vai a níveis que você nunca iria imaginar. Como que ele conseguiu extrair isso dessas sentenças, né? Desse texto? Então, quem adquirir essa obra vai ter o pacote completo, né? Além de que, como já foi dito, e volto a repetir, que eu acho que isso é muito importante, você tem com essa obra de juventude de Santo Tomás, e essa, vamos dizer assim, a primeira suma que ele faz, né? Você vai ter o contato completo com Santo Tomás todo. Porque, veja, você apenas pega a suma e você lê o que está ali, ok, mas quando você pega todas as obras de Santo Tomás, principalmente esta que nós estamos aqui falando, e você ver a progressão do pensamento de Santo Tomás em algumas questões, você vai ter contato com o Santo Tomás completo. E vale um ressalva também, que sobre a questão da distinção real entre ser e essência, o lugar onde está mais bem explicado é no comentário às sentenças. Em outros lugares é muito, muito complicado, mas nessa obra de Juventude de Santo Tomás é o lugar em que está mais bem esmiuçado e explicado a questão da distinção real entre ser e essência. Por isso é muito importante que todos que queiram seguir a Santo Tomás em espírito e letra adquiram essa obra, além de terem em mão também as sentenças que inaugurou, vamos dizer assim, esse método escolástico que Santo Tomás usa. Cabe ressaltar também, por exemplo, esse mesmo parágrafo que eu li para vocês, em que São Tomás ele estabelece a causalidade exemplar. Nós vemos aqui um perfeito casamento, inclusive, entre muitas disciplinas na compreensão do próprio mistério divino, sobretudo a física, e isso eu estou trazendo um pouco mais para o meu trabalho, de outros processos de tradução, a física aqui é capital. E quando eu digo capital, é quase no mesmo sentido de você compreender a metafísica. Porque, por exemplo, todo o debate que se dará em torno da eternidade do mundo, cabe ressaltar que o que Lombardo fala da eternidade do mundo não equivale a uma linha. São Tomás, ele extrai 25 páginas de texto, 25 páginas de investigação. Tem coisas assim que são impressionantes, como, por exemplo, essa, a qual eu li, o último parágrafo. Lombardo ele não dá importância para isso. Mas São Tomás ele cria 5 questões em cima disso. 5 questões que totalizam mais de 70 páginas para compreender como Cristo Jesus é a causa exemplar e condição de sustentação na ordem do ser de todas as coisas. Então, São Tomás, isso é uma coisa que eu não canso de dizer, a capacidade dele de extrair coisas e de enriquecer um texto, mesmo sendo comentador desse próprio texto, é estupenda. E é claro, e é um contraponto apodítico quanto a essa ideia de não permissividade e de criatividade. Muito pelo contrário, o que São Tomás nos traz é extremamente criativo. Ele nos traz elaborações extremamente novas dentro de um método. E um método que propõe essa possibilidade, sobretudo nas soluções. As soluções é onde resguarda muito da riqueza desse comentário. E já entrando aí, por exemplo, é que não tem como. É de fato a adesão ao método tão perfeito da parte de São Tomás que gera essa capacidade de extrair o ouro, por assim dizer, de coisas que a quem não tem justamente esse conhecimento precedente não significa nada, ou só significa aquilo ali mesmo. Tanto é assim que a gente poderia fazer uma analogia aqui bem rápida, de que é a dependência justamente do pianista à partitura que faz justamente com que ele tenha liberdade para fazer as suas próprias partituras futuramente, as próprias composições, e pegar, por exemplo, e reinterpretar uma música, como seria o que fez São Tomás nesse caso. Ou seja, estendê-la, aumentá-la, poli-la, né, melhorar naquilo que tem que ser melhorado. E só é possível fazer isso, e ele será melhor fazendo isso, quanto mais ele adere a essa regra. É justamente o que faz com que ele consiga um comentário tão rico. Sem dúvida. Exatamente. Santo Tomás ele pegou o método e tornou ele excelentíssimo. Usou o método de modo excelente. Porque a criatividade que as pessoas reclamam
é de, por exemplo, esse modo de ensinar, sabe? É umas coisas novas e lúdicas, né? O que Santo Tomás faz é, eu pego este método, aprendo ele por excelência, e dentro deste método, eu utilizo da minha criatividade para expor a doutrina. E é o que Santo Tomás faz. Com relação ao que o Giovanni falou, de fato, esse método de expor foi criatividade pura, mas dentro desse método que é efetivo, né? Quando se trata de filosofia, de ciência, um método ele não precisa ser lúdico ou criativo nesse sentido, mas ele precisa ser efetivo. E o método escolástico é assim. E Santo Tomás elevou esse método a graus excelentíssimos. Existe, por exemplo, recentemente eu até postei uma questão disputada, um artigo, na verdade, de uma questão que trata sobre a matéria. Tem uma questão só sobre a matéria no livro 2, o que é fantástico, porque em qual outro contexto que nós vemos São Tomás se debruçando só sobre matéria? São 5 artigos tratando só sobre matéria. E um dos artigos, ele faz uma distinção fantástica entre matéria-prima e matéria-primeira. Dos dois modos que eu posso dizer que uma matéria se diz prima. E aí, nesse sentido, ele separa a matéria-prima e a matéria-primeira. E essas conotações conceituais vão ser importantes, por exemplo, para compreender as questões disputadas sobre o poder de Deus, que é a sua obra mais, uma das suas obras mais maduras, nas quais ele utiliza dessa mesma distinção para pensar o modo como se deu a ideia da matéria-prima e dos elementos no processo da criação. Então, tem coisas aqui que são não apenas embrionárias, como também condicionais para compreender São Tomás. E até adiantando, o Mavison, ele nos trouxe essa discussão sobre a distinção real entre ser e essência. São Tomás ele só vai abordar de uma maneira não profunda, tal qual o fez nas sentenças, no seu quadro Libet. No seu quadro Libet, ali ele retoma alguma coisinha para dizer, veja, aqui está a distinção entre ser e essência. Mas uma solução robusta de 2 páginas e meia explicando essa distinção é nas sentenças. Então, se você quer compreender, de fato, o que implica essa distinção, você encontra nas sentenças. Não apenas isso. Existem outras coisas capitais para a obra de São Tomás. Lhes dou outros exemplos. Como, por exemplo, perdão pelo pleonasmo, mas nós temos aqui a condição da matéria-prima como pura potencialidade, a não composição ilemórfica das criaturas espirituais, o princípio de individuação da matéria, o princípio de individuação é a matéria quantificada. Nós temos, por exemplo, debates teológicos de fundamental importância, como a dinâmica da transubstanciação, a distinção entre graça e natureza. Ou seja, nós temos aqui coisas que são absolutamente capitais na obra de São Tomás. Sobre Outro o ponto Evo, que eu... né, também. Hã? Sobre o Evo também, sucessão evométrica, Santo Tomás trata isso. Exato, foi até bom que você tenha me falado sobre isso. Se você quiser falar um pouco mais, eu só queria trazer esse tópico aqui sobre a unicidade tanto do intelecto possível como o intelecto agente, como potencialidades que se residem de maneira una na alma humana. Porque ele vai contrapor, por exemplo, o posicionamento de Averroes, que ele vai pressupor uma separação entre essas duas modalidades. Então, nós temos aqui sumamente aquilo que caracteriza o tomismo em suas raízes mais generalíssimas e profundas. O próprio jovem São Tomás. E o que ele fará com isso é aperfeiçoar ao longo da sua obra. Isso é fato, evidentemente. Só que tudo quanto você precisa saber do São Tomás em sua essência está aqui. Então, por isso que é uma excelente justificativa, inclusive, do porquê revisitar essa obra. Mas eu costumo dizer que, além disso, o próprio São Tomás ele tinha carinho por essa obra. Ele deu aulas sobre essa obra 10 anos depois de ter completado. Então ele pressupõe, inclusive, tal importância ao ponto de revisar todo o primeiro volume. Então eu acredito que nós, sendo justos com o que ele muito bem depositou sobre essa obra, deveríamos fazer o mesmo, no caso de retornar e compreender tudo quanto ele escreveu nesse maravilhoso tratado. Essa questão do Evo, por exemplo, tratada no livro 2, na distinção 4, é fantástica. São 4 questões tratando especificamente sobre o Evo. Nós não temos isso na Suma, tanto contra os gentios quanto a teológica, porque ali São Tomás ele está esmiuçando, inclusive ele define de maneira mais concreta e prática o que é o Evo neste comentário.
Então, nós temos tópicos tanto metafísicos quanto físicos, de grau ético e teológico, nos mais variados pontos. Mas existe um que eu gosto muito e que o Maverson fez a gentileza de traduzir a sentença destinada a isso, que é a sentença 24, que fala sobre o estatuto de justificabilidade da hierarquia eclesiológica da igreja. Ou seja, todos os cargos, por assim dizer, que compõem a hierarquia, desde o Papa até o diácono, vamos dizer assim, todos eles são predicados da vida de Cristo. E isso é uma coisa muito interessante. O nosso amigo Lombardo, ele fala exatamente sobre como tanto do padre como de todas as ordenações, elas estão ali de alguma maneira retiradas da própria vivência de Cristo. E São Tomás, ele, por exemplo, ele discute artigos sobre o estatuto dessas mesmas justificabilidades, sobre a importância de um pontífice, sobre o que justifica, por exemplo, a vida religiosa, sobre como funciona, por exemplo, a dinâmica dos padres, e assim por diante. Ou seja, demonstrando que o estatuto que justifica a própria hierarquia é a vida de Cristo. E é de lá que se predica a condição possível de haver ou não essa justificação, né? Então, são coisas que, bem, eu poderia ficar falando horas acerca das coisas que eu já traduzi e afins, mas eu acredito que isso seria mais conveniente em um outro momento. Mas o que quero passar a vocês é como essa obra é um manancial, como tudo quanto São Tomás escreveu. Sobre esse ponto, é muito interessante sobre essa distinção 24 do livro 4. O Lombardo, ele fala sobre a hierarquia eclesiástica partindo do porteiro, né? E o que ele faz? Em todos os graus, primeiramente, ele justifica a existência dela no Antigo Testamento e logo após ele mostra como que Cristo exerceu cada um dos graus da hierarquia, né? E isso é muito interessante e nem no próprio catecismo está tão aprofundado assim, né? E ele aprofunda isso de uma forma, ou seja, você pensa, por que existe o diácono? Por que existe o padre? O Lombardo, juntamente com Santo Tomás, dá essa explicação maravilhosa. Por isso que eu gosto, tendo essa experiência com esse texto, eu sempre falo que as sentenças, juntamente com os comentários de Santo Tomás, é um livro excelente, tanto para quem está iniciando na fé, como para quem quer se aprofundar nela. Porque é uma síntese maravilhosa e uma síntese profunda, tanto que Santo Tomás extrai tanta coisa dessa síntese, né? Ou seja, para quem está começando a estudar a fé e para quem quer se aprofundar na fé, essa obra é essencial, porque muitos assuntos está mais aprofundado até que no catecismo. Uma coisa, Paulo VI removeu todas as ordens menores e só hoje em dia, nas ordenações novas, o diaconato e o presbiterato. Tem esse detalhe, né? Mas nessa época... Se eu vou falar sobre isso, eu vou a madrugada inteira. É muito interessante porque, veja, nem eu sabia que existia um grau chamado porteiro, que era um grau dessa hierarquia. Era o primeiro grau. E é muito interessante isso porque, de fato, existiu, né? O Lombardo, ele mostra como no Velho Testamento aquilo foi criado, aquilo foi feito. E como o próprio Cristo exerceu cada grau, da mais ínfima até a máxima. Isso é magnífico. Tem outro ponto que eu gostaria de ressaltar, que esse é um pouco mais apologético, que eu creio também considero importante, é porque esse texto ele lança a mão amplamente, tá? Assim como também o próprio Santo Tomás no seu comentário das Sagradas Escrituras, sem dúvida alguma. Então é uma experiência de imersão. Eu digo para vocês, é uma experiência de imersão a recantos das Escrituras que vocês jamais imaginariam. Por exemplo, eu acredito que grande parte das pessoas que estão nos escutando não vão reconhecer, por exemplo, a passagem na qual se fala sobre... agora me fugiu o nome... Jonas, né? Jonas, quando está fugindo de Deus, certo? Deus, ele faz com que uma lagarta que está sobre a árvore na qual ele está sentado, o ataque para que ele pudesse sair dali e parar de se esconder de Deus. Veja, eu só fiquei sabendo da existência desse versículo quando traduzi a sentença a qual eu lhes descrevi no início do processo de tradução. E disso, São Tomás, ele deriva uma objeção sobre como, por exemplo,
animais desprovidos de uma potência intelectiva pode conhecer a Deus, afinal aquele ente estava sendo ordenado e, portanto, diretamente por Deus para agir naquela condição da providência. E é evidente que ele vai dar uma resposta brilhante em cima de uma coisa tão particular, de uma coisa tão ínfima, que você nem imagina. Mas o que eu quero dizer com tudo, além disso, é que das inúmeras acusações infundadas, mentirosas, acerca sobre o cânon da igreja, das escrituras, é fascinante porque uma das coisas que são ditas é que a igreja não tomava como cânon, por exemplo, o livro de sabedoria de Salomão ou de Eclesiástico. Vocês vão ver que logo no início, isso é uma coisa fantástica, é um argumento histórico, apodítico. No início, no prefácio do primeiro livro, São Tomás se utiliza com o próprio Lombardo uma passagem da sabedoria de Salomão e do Eclesiástico, que ele cita inúmeras vezes, para equiparar Deus Filho com a sabedoria do Pai. E outras passagens deuterocanônicas, diga-se de passagem. Estes dois livros é muito interessante porque não só esses, mas esses dois em particular eu vejo muito quando eu estou trabalhando nesse texto, que são muito citados. Muito. Tanto pelo próprio autor como pelos doutores que ele cita. Né? São extremamente citados e, de fato, veja, você ler as sentenças, isso eu vejo traduzindo, é o estudo bíblico por excelência. É um estudo bíblico por excelência, porque você tem um comentário de uma autoridade que cita aquele texto e esmiuça esse texto para fazer você entender aquele assunto que está sendo dito. Então, você ler as sentenças, a experiência de estar traduzindo as sentenças, é, de fato, um estudo bíblico por excelência, verdadeiramente estudo bíblico. E isso é magnífico, ou seja, essas acusações de que a igreja, digamos, escondia o conhecimento das escrituras das pessoas, é totalmente infundado, que não ensinava as escrituras, etc. Isso é infundado totalmente, porque, de fato, as sentenças, além de você ter o estudo das autoridades que vieram antes, né, você consegue ter um pleno conhecimento das escrituras e balizado por explicações de doutores da igreja. E isso mais algo que a gente ganha com esse texto. Mas, Watson, é justamente isso, porque na realidade a igreja, ela nunca limitou de fato, né, o acesso a isso, mas ela sempre filtrou, no caso, a quem tinha o direito de ensinar, no sentido de que, justamente, pessoas que não passaram por, que não têm uma grande bagagem, que não têm autoridade, que não têm, de fato, legitimidade para ensinar sobre tais assuntos, elas não teriam que ensiná-los realmente. Tanto e até porque, meu caro, você lendo esses textos, lendo o que os padres diziam sobre cada texto das escrituras, uma certeza que eu venho tendo cada vez mais é que quase ninguém é apto para ler, para interpretar esses textos, porque as escrituras, apesar do que dizem o contrário, é um texto extremamente obscuro e difícil. Extremamente. Concordo perfeitamente. Então, se me permite, inclusive, fazer uma colocação, eu percebi, enquanto eu trabalhava nesse processo, por exemplo, da tradução das sentenças que eu citei, aquela citação tão ínfima, tão aparentemente simples, como, por exemplo, nós conhecemos as coisas invisíveis de Deus mediante as coisas visíveis da criação. Uma coisa simplíssima. Vocês não conseguem imaginar o quanto se extrai de um versículo. É uma coisa inimaginável. Inclusive, Giovanni, esse é o texto mais citado pela teologia mística. Exatamente. Outro ponto fundamental, São Tomás, ele é muito caudatário dos neoplatônicos. Isso é uma coisa a qual eu defendo muito, que as pessoas esquecem da herança neoplatônica. A estrutura da obra, do comentário, é sumamente neoplatônica. Como eu citei para vocês, é uma procissão ao melhor estilo do termo teoria, né, a teoria grega. Você parte do princípio, como de todas as coisas se originam, e retornam a ele num processo de processão. E isso é fantástico, porque você percebe que o São Tomás ele consegue balizar, nesse momento da sua obra, o neoplatonismo como base geral, a doutrina de Boécio
na discussão da substância, na discussão da forma. Ele traz o aristotelismo de maneira belíssima. Nós temos a doutrina da participação já colocada aqui no âmbito da participação do ato do ser. Então, nós temos muita elaboração de São Tomás, muito bem estabelecida. Só que o que eu quero dizer para vocês nesse ponto apologético, e que eu considero importante, porque ler esses textos, sobretudo as sentenças e o comentário, é uma prova apodítica de como as coisas funcionavam nessa época e que retira muitos preconceitos, sobretudo no que tange as escrituras. Eu cito muito essa discussão dos deuterocanônicos porque é uma acusação constante contra a igreja de que esses textos não eram utilizados, eles não faziam parte do cânon, o que é absolutamente mentiroso e infundado. Eu, por exemplo, conheci muitos desses livros e da sua profundidade a partir das citações de Lombardo e de São Tomás. Eu não conhecia, de fato, o eclesiástico ou a sabedoria de maneira muito profunda. Só que, veja, o texto ele depende de citações assim para funcionar. E quando eu digo de dependência, no sentido que ele estabelece citações diretas de Cristo Jesus ali, em potência, embrionário, descrito de maneira figurativa, em ambos os textos, o que demonstra a inspiração divina nesses mesmos textos. E é de onde justamente existiram essa autoridade. E, aliás, a questão, Giovanni, entra naquela mesma coisa, que é aquela mentalidade liberal é a mesma coisa que leva alguém a dizer que a metodologia não é criativa. Isso é, a igreja restringia as pessoas de terem acesso ao conhecimento. Mas hoje, a Bíblia, que é extremamente impressa, é um dos livros menos conhecidos do mundo, porque, justamente, ninguém conhecia essa passagem de Jonas, por exemplo. Ninguém conhece verdadeiramente aquilo que está escrito, porque o verdadeiro conhecimento ele só vem balizado pela submissão à autoridade, ou seja, aquele que tem o direito, a legitimidade para ensinar aquilo que está proposto. Tanto é assim que vemos inúmeras interpretações protestantes de mil e uma coisas e é extremamente infantil. Não existe, de fato, uma teologia protestante, ao menos que derive da Bíblia e que chegue no nível de qualquer teólogo católico. Cabe ressaltar, inclusive, que o Lutero ele foi um dos comentadores, pelo menos é o que se pressupunha de ele fazer um comentário às sentenças. Veja, evidentemente, nós conhecemos a história do Lutero, ele não teve uma formação completa em teologia, ele não terminou o processo de comentário desse texto. O que, em tese, já explicita o que eu estou deixando aqui de maneira meio subjacente. Ele não tinha nenhum tipo de preparo teológico, filosófico para falar sobre as escrituras, porque você precisava de tempo para comentar esse texto. Isso é fato. E você contemplar, por mais que seja um florilégio, se eu falo porque é um compilado, mas é um compilado de 1.400 anos de tradição. Então você, como por exemplo, você pega ali, vocês não vão poder enxergar, mas o Luigi vai poder enxergar. Isso aqui, por exemplo, veja, livrinho pequenininho, você não dá nada para esse texto aqui, das sentenças. Experimente ler isso aqui durante uma madrugada, a quantidade de autores que você vai conhecer em um parágrafo. A capacidade de concatenação de Pedro Lombardi é absoluta. Ele cita de 15 a 20 autores em questão de 3, 4 parágrafos. Então você vai ter todo um embasamento que você precisa se submeter a isso. Isso é uma coisa que eu quero deixar muito claro. A teologia não se faz sem submissão à sabedoria da história predecedente. Não é possível, entende? Então, nesse sentido, é outro ponto fundamental que nós podemos capturar desta obra, que é a necessidade de submissão às autoridades. E a Bíblia, não sendo, ao contrário do que se diz, não é um texto autoevidente. Seu sentido hermenêutico, ele é a última coisa menos autoevidente. Ao contrário, ele necessita de um apoio muito grande. O Mavison ele não chegou nessa parte, no livro 2, mas como eu já estou traduzindo parte do livro 2, existe um artigo que é debatido que parte do comentário, salvo engano, de São João Crisóstomo, acredito que seja ele que tenha escrito isso, dos textos das cartas paulinas. Isso foi antes da escrita do comentário de São Tomás às cartas paulinas. Detalhes absolutamente obscuros que eu nunca tinha conseguido compreender, claros como a luz do sol. Mas pela mão de dois mestres. Primeiro de São João Crisóstomo e segundo por São Tomás. Então, são coisas assim que a experiência teológica desse texto é fantástica. Eu não me canso de dizer isso.
Na verdade, é um remédio. Eu digo que é um remédio, é uma possibilidade de sanar a teologia doentia, esse é que poderíamos ser chamado assim, que se produz hoje. Perfeito. Creio que seja, então, perfeitamente isso. Eu penso exatamente igual, porque nós vemos, por exemplo, a Catena Áurea de São Tomás, é uma absoluta submissão a todas as autoridades precedentes. Ele pega e cita inúmeras passagens, por exemplo, São João, dos evangelistas, não é? E vai comentando, com base naquilo em que dizia Orígenes, com base naquilo que dizia Crisóstomo, com base naquilo que dizia Damasceno, Beda, e disso ele extraía a sua própria conclusão e ele comentava em cima desses outros comentários. Ou seja, ele não tirava nada da cabeça dele, evidentemente. E o grande problema hoje em dia, e porque surgem tantas seitas protestantes, por exemplo, é justamente que, como tiram tudo da sua própria cabeça, afinal, como tomam a Bíblia por algo auto-evidente, e de fato não é de forma alguma, eles acabam pulando por toda essa metodologia, por tudo aquilo que os precede, e tentando chegar direto aos fins últimos, sem passar por aquilo que é o caminho para chegar até eles, que é a submissão à igreja, que é a submissão, de fato, estabelecida por Nosso Senhor. Então, a igreja foi estabelecida por Nosso Senhor como meio para chegar a tais conclusões, a tal conhecimento. Então, uma vez que eles pulam a igreja estabelecida por eles, consequentemente eles pulam tanto ela, quanto o processo que ela aplica, quanto Cristo ele mesmo, porque como ele que instituiu tudo isso, e o método nada mais é do que de uma certa maneira, uma imitação da obediência dele a Deus Pai, de certo sentido, né? Obedecer o método é a mesma coisa. Então, eles acabam chegando em uma conclusão e ficando com os bolsos vazios e surgem e decorrem disso inúmeras seitas. E tem o outro comentário, eu acho que acredito que até o Luigi deu uma pausa, acho que ele caiu, mas tem um comentário que eu gostaria de fazer, sobretudo a dinâmica de Cristo ser necessário para a redenção da criação. Isso é fantástico porque São Tomás ele dá um ponto de favoritismo para essa discussão, porque o que ocorre? Quando você compreende essa logística anterior que eu expus acerca de Deus Filho como causa exemplar de toda a criação, e aquele, o único que pode consertar ou redimir algo é aquilo que a fez, então, por consequência, por necessidade, tinha de ser Cristo. Tinha de ser Cristo aquele que deveria vir aqui e redimir todo o gênero humano. Porque as coisas foram feitas por ele e para ele. E devido ao fato que só devido a essa condição, aquele que cria pode consertar e redimir essa coisa, então, por consequência, era necessário que Cristo viesse para redimir o gênero humano. E essa é uma das coisas mais lindas que se pode ter, escrita por São Tomás nessa parte. Um detalhe que o Lombardo ele deixa os pontos ali estabelecidos, mas que ele captura com muita precisão. E outra questão fundamental é o fato da dependência no próprio ato de ser. E aí nós fazemos, por exemplo, uma condição em relação à metafísica e à teologia, porque, veja, quantos de nós já não nos perguntamos de por que Deus Pai ainda sustenta todas as coisas na ordem do ser? Com essa resposta de São Tomás, é evidentíssimo. Não é por conta de qualquer coisa que haja na criação, e muito menos por nós, senão naquilo que há na criação e em nós, que relembra Cristo. Então, por que nós somos sustentados no ato de ser? Por Cristo. Por que nós somos legitimados e guiados e deliberados até o fim último, que é Deus Pai? Cristo. Então, o que eu quero dizer é que a dependência teológica radicalíssima, repito, radicalíssima em relação a Deus Filho, está aqui expressa em sua maneira mais poética, porque o jeito que São Tomás escreve é belíssimo. Conhecendo o São Tomás, ele consegue transformar, por exemplo, termos aristotélicos em poesia, quando ele fala sobre essas coisas, mas é belíssimo o fato que, de uma maneira muito singela, São Tomás coloca Cristo Jesus em total dependência nossa em relação a ele. Total. É literalmente qualquer coisa que haja no ser é devido a ele. É dessa relação de amor que Deus Pai tem em relação a Deus Filho. Então, eu creio que aqui já morrem muitas das acusações feitas contra a igreja. Muitas.
sobretudo a doutrina da justificação, porque no fim das contas é Cristo, unicamente Cristo. Então esse é um comentário que eu gostaria de fazer, assim. Isso é muito simples de se ver, né? Porque você lendo esse texto de Santo Tomás, te faz pensar o seguinte: bom, de fato, o ser humano, após a queda, foi só piorando, evidentemente. Então, Deus não possui nenhuma necessidade da criação como um todo. Então, por que ainda Deus sustenta tudo no ser, né? Se não por um amor em sumo grau, de maneira que envia o seu verbo, né, ele mesmo, para assumir a carne humana e redimir o homem. E assim, né, abrir as portas para que o ser humano chegue ao seu fim último, que é Deus mesmo. Então isso é muito simples, ou seja, predestinação, justificação, todas essas, digamos assim, injúrias que são feitas à igreja, é derrubada nessa argumentação de Santo Tomás, e isso é magnífico, ou seja, a obra, tanto a de Lombardo quanto os comentários de Santo Tomás, tem um peso didático, metódico, iniciático ou de aprofundamento na fé, além de uma arma poderosíssima de apologética, de questões que muitas vezes são muito difíceis, você vai em muitos autores, você não sabe como juntar isso tudo, o Santo Tomás fez isso para nós, de forma esmiuçada, organizada, assimilada e, eu digo até, simples de se entender. Né? Porque, mais uma vez, você tem a síntese do Pedro Lombardo, que ele deixa expressos os pontos capitais daquele assunto, e Santo Tomás pega e entra o mais profundo possível nas entrelinhas. Ou seja, o peso apologético que essa obra tem é de grau sumo. Perfeito. Algum comentário agora para finalizarmos do Giovanni ou do Mavison? À vontade, Mavison. Perfeito. Bom, só eu agradeço o espaço aqui e só para deixar a par a quem ouve, né? Nós estamos, os nossos planos é trazer essa obra em 4 volumes, né? Uma para cada livro, né? Trazer todos juntos é fisicamente impossível, porque a obra é gigantesca, e sairia, se assim fosse, sairia extremamente caro, né? Então, será feito em 4 volumes, né? Um para cada livro, as sentenças, o primeiro livro de Pedro Lombardo, acompanhado dos comentários de Santo Tomás. Os planos é para a segunda metade do próximo ano, né? Então, já está, a tradução já se encaminha para o fim deste primeiro livro, e os nossos planos é, assim que sair um, irmos fazer o trabalho nos outros. Então, só para deixar quem nos ouve informados do modo como nós iremos trazer, né? E rogo-vos, mais uma vez, exorto-vos a importância desta obra, porque quem quer, mais uma vez, quem se diz tomista e quer seguir Santo Tomás em espírito e em letra por completo, precisa desta obra. Sem ela, não tem como seguir Santo Tomás em letra completamente. Muito obrigado. Eu faço as minhas palavras a do Mavison, e eu serei sempre um advogado e um apologeta do jovem São Tomás, porque, como nos diz o final do ensaio do Juan Cruz Cruz, nós temos uma postura possível em relação a essa obra que pode ser de 2 modos, ou nós tentamos encontrar talvez uma certa arqueologia em relação aos conceitos e equipará-los em relação ao São Tomás Maduro, ou nós podemos ali compreender que é o mesmo São Tomás em continuidade com a própria progressão da sua obra, com aquilo que há de mais capital e mais bem explicado, porque ele precisava defender as suas preposições naquele tempo. Então, consequentemente, nós temos uma argumentação sofisticada acerca desses conceitos. Então, conhecer o São Tomás Jovem é conhecer o tomismo. São 2 termos basicamente sinônimos e em correlação de compreensão da obra é algo extraordinário o quanto
um jovem como São Tomás conseguiu produzir em todas as obras, ou melhor, em todas as áreas que ele se propõe nesta incrível primeira suma que é o seu comentário. Então, eu deixo aqui mais uma vez meu agradecimento por estar falando aqui de São Tomás. É sempre um prazer imenso falar dos nossos trabalhos, sobretudo porque eles têm esta valoração dedicada, em primeira instância, a Deus, a segunda a São Tomás e, por consequência, à Igreja. E eu espero que vocês tenham esse mesmo grau de contemplação e de felicidade que nós tivemos falando sobre a obra ao lê-la. Fica aqui mesmo. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Perfeito. Então, sendo aqui, agradeço aos convidados pela grande exposição. Realmente excelente, muito útil, sobretudo aos tempos atuais. E encerro por aqui o episódio. Agradeço a todos que ouviram e salve Maria.